né? E a palavra vem dizer em Provérbios 6, a partir do versículo 16, que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. E aí ele cita aqui no versículo 17, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Oh, aleluia, Jesus! E o tema que me foi dado hoje é falar sobre os olhos altivos. E o que quer dizer? A soberba, né? E interessante, observando e lendo os itens da lista, o Senhor, ele abomina, são os pecados de atitude e pecados da língua. Então, assim, atitudes é o que a gente acabou de falar aqui, que Deus está levantando um povo, né, para ser um testemunho vivo, né, para falar em nome dele com veemência, né, com verdade, né, com certeza. E não adianta termos muitos pregadores, né? Hoje nós temos um grande povo, a igreja realmente anda cheia, né? As igrejas não estão cheias em quantidade, mas em qualidade. Aqueles que realmente vão sair de casa sábado à noite para adorar o Senhor, para se colocar de frente de uma obra, para suportar as pelejas, sabe? Talvez os apontamentos, os disse-me-diz, né? São poucos, irmãos. São poucos aqueles que estão disponíveis para viver o verdadeiro Evangelho. E pesquisando sobre as características do soberbo, o Senhor me deu 3 características. A primeira é o desejo excessivo de ser elogiado, né? Quantas pessoas se colocam à frente de uma obra simplesmente para se autoexaltar, esquecendo que, se nós estamos aqui, quem nos levantou foi um só, o Senhor. Não foi o homem. O homem não pode até tomar o ímpeto de levantar alguém sem a ordenança do Senhor, mas se não estiver debaixo da ordenança de Deus, não fica. Não é? Então, aquele que acha que está, né, que quer os altos elogios, que ele sabe? O Senhor, a palavra mesmo diz, ele abate o soberbo. Então, que a gente não venha ter nenhuma dessas características. E eu fiquei pensando comigo em casa, meu Deus, é confrontador, né? É confrontador. Às vezes a gente tem um elogio assim, né, irmãos? A gente, enquanto carne, quer um elogio, mas a palavra do Senhor vem dizer que a carne milita contra o Espírito. Vai existir um confronto diário dentro de nós, porque nós somos carne ainda, matéria, né? Porém foi derramado sobre nós o Espírito. Então vai ter um confronto de carne e Espírito, e vai vencer aquele que maior for alimentado. Então a gente tem que buscar fazer uma avaliação. Meu Deus, será que eu sou assim? Eu fiquei pensando, Jesus, às vezes eu quero elogio, né? A gente quer a carne grita, querendo, não, se eu fiz, ninguém falou nada. Poxa, ninguém comentou, né? Quer ver quando a gente faz uma comida gostosa que bota na mesa, todo mundo senta lá, come, ninguém faz um elogio para todo. Olha, gente, amém, irmão. A gente fica triste, né? Eu que gosto de cozinhar, eu gosto, irmãos. Eu gosto de botar uma mesa bonita, eu gosto de fazer uma refeição gostosa, e aí eu fico às vezes esperando um elogio, sabe? Olha aí a minha carne gritando, né? Minha carne já está gritando, e eu falo, opa, se eu fiz por amor para servir a minha família, né? Porque quando a gente serve a nossa família, a gente está servindo a Deus, né? Se a gente está cuidando da nossa casa, seja o que for, irmãos. Eu falo que lá no meu trabalho, eu estou falando do desejo excessivo de ser elogiado, mas quando eu me autoavaliei, eu vi que no meu ambiente de trabalho, eu também um dia fui assim. Eu achava que tudo meu era o melhor, sabe? Que tinha que
de ter o elogio do outro. E não, e Deus ele vai tratando com a gente de maneiras que nós nem imaginamos. E aí eu fui me autoavaliando e falei, não, realmente eu era assim, não era soberba aí. Né? Que soberba que eu era, né? Achando que tinha que ter esse elogio, se eu estou fazendo, o povo tem que falar, tem que elogiar, tem que me exaltar. Opa! Não! Né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se estamos à frente da obra, às vezes não vai ter o aplauso, às vezes não vai ter o apoio, às vezes não vai ter o abraço, às vezes não vai ter aquele que vai pegar na tua mão e você caminhando com você para aquela obra. Você está entendendo? Porque Deus quer de você. Vocês entendem que às vezes Deus permite a gente passar por situações que a gente nem sabe por quê? Mas Ele está tendo conosco. Porque Ele quer ver se verdadeiramente nós estamos por Ele. Ou é por nós? Opa, mas toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. A partir do momento que a minha carne começou a desejar o aplauso, o elogio, ou o elogio mesmo, né, o auto-elogio, já tem alguma coisa errada. E aí eu fui me autoavaliando. E a segunda é a falta de humildade. Segunda característica do soberbo, a falta de humildade. E realmente, né, quantas pessoas que a gente vê à frente de uma obra que não tem humildade. E humildade em servir ao próximo. Sabe, aquilo que falta. O que é ser humilde? É ser simples, é se colocar no lugar do outro. Eu acho que humilde também está dentro de ter empatia, né? Sabe aquela humildade singela e simples? Jamais se colocar acima de quem quer que seja. Na maioria das vezes, eu tenho passado por algumas igrejas e eu costumo dizer que eu sou recém-convertida, né, Isma? E Deus ele tem me mostrado tanta coisa. Eu falo, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Né? Que se a outra já tinha morrendo espiritualmente. Mas o Senhor ele me preparou. Ele me forjou para que eu pudesse hoje estar presenciando o que eu estou presenciando, que eu andei presenciando. E me preparando, me forjando para que eu pudesse servir a Ele com amor, com humildade, com devoção. E quantas pessoas falam que é presbítero, que é ministro, que é diácono, e aquilo já, né? Já estufa o peito, aí já vai, eu já sou, né? Eu sou. Opa, mas só tem um eu sou. Eu só conheço um eu sou. É aquele lá, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então nós não somos nada. Quando eu entendi que nós não somos nada, aí foi me abrindo vários, sabe? Deus foi derramando um rolo aqui na minha mente, sabe? Parece que a visão foi abrindo, o meu coração foi ficando mais inclinado para amar, sabe? Para sentir a dor do outro, sabe? Me colocando humilde. Que humildade, irmão, não quer dizer que está na veste ou na aparência, mas a humildade de ser, sabe? De ser humilde, de não se colocar acima do outro, sabe? Porque na verdade todos nós somos iguais aqui dentro. Aqui não tem médico, não tem enfermeiro, não tem advogado, não tem juiz, não tem essa história. Somos todos servos do Senhor. Então quando a gente começa a se colocar num patamar de humildade, de entender que a minha irmã Márcia é a minha irmã na fé, sabe? Que a minha irmã Priscila é a minha irmã na fé, a irmã Isva é a minha irmã na fé. Não existe a Nara lá de fora aqui dentro. Não, aqui tem a irmã Nara, que é a irmã de Isva, que é a irmã da Priscila, que é a irmã da Márcia, que é a irmã das irmãs. Vocês entendem que dentro do reino não pode existir divisão. Quando a gente começa a se colocar acima do outro, já não é mais um reino, já está dividindo. Porque no reino do Senhor não tem. O eu sou um, é o Senhor. E eu entendi que quando a gente é levantado por uma obra, quando Deus nos chama, né, para levar a palavra dele, quantas pessoas têm se sentindo envaidecidas, né? Quantas pessoas começam a se perder, e aí quando elas começam a se colocar acima,
elas perdem a presença do Senhor. E eu comecei a entender, meu Deus, lembra de Saul e Davi, né? Aquela briga, aquela peleja, Davi, acabou que Saul perdeu a presença. E que a gente perca qualquer coisa, mas a gente não perca a presença, que a gente perca título, que a gente perca o que foi, irmão, mas que a gente não perca a presença do Senhor. Né? Que eu entendi que quem faz não sou eu. Quem prega não é Nara, mas é o Espírito Santo do Senhor. Quem prega é o Espírito Santo. Nós somos somente uma ferramenta, um instrumento para a boa obra dele. E eu me coloquei à disposição do Senhor inteiramente para servi-lo a ele, somente servi-lo. E, irmãos, quando a gente não entende isso, Deus ele trata conosco de maneiras que a gente nem imagina. Por que eu estou dizendo isso? Durante algum tempo, eu realmente fui isso tudo aqui. Eu fui essa pessoa soberba. Eu fui uma pessoa com olhos altivos, me faltou humildade. E durante um tempo, eu esqueci de onde eu vim. Sabe? Eu sou aquela menina que era o improvável e impossível, mas que Deus derramou graça e misericórdia sobre a minha vida e Ele me permitiu avançar um pouquinho mais. Só que durante um período eu esqueci disso. Esqueci de onde eu vim. E o Senhor, irmãos, Ele palestrou comigo, sem eu nem ser cristã ainda, Isla. Eu, sou filha, são 3 filhos, meus pais se separaram quando nós tínhamos 4 anos. Eu tinha 4 anos de idade, meu irmão tinha 2 e minha irmã tinha 6 meses de nascida. E ali nós fomos morar com uma madrasta que, infelizmente, naquele momento ela não soube nos dar o que nós precisávamos, que era amor, carinho, atenção, paciência. E ela foi muito severa, ela bateu muito na gente, a gente apoiou muito, sabe? Por 2 anos ela quebrou o bracinho do meu irmão. Então foram várias sequelas que nós passamos. E eu sempre falava assim, não, mas eu quero ter uma mudança na minha vida, eu quero mudar. Morei em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, irmãos. Durante um período eu vivi com a minha mãe, com meu pai, aqui em Cachoeira de Macacu. E aí, por mais que eu apanhava, mas eu tinha uma cama quentinha, um alimento que nunca me faltou à mesa. Mas quando eu quis viver com a minha mãe, ali o cenário foi diferente. A minha mãe parecia uma cigana, sabe? Vivia mudando de lugar para lugar. A gente não parava em lugar nenhum. Em Niterói eu morei em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Caramujo, Curubandeiro, Cubango, Engenhoca. Gente, olha, eu morei em tudo, Santa Isabel. Morei só em lugares bem difíceis mesmo, sabe, irmã? E aí todo o processo eu vivi. Eu vivi a fome, a falta do alimento, de comer manga verde, folha de mangueira frita, eu e meu irmão. A gente passou por muitas dificuldades, muitas faltas mesmo. Até que um dia, na minha adolescência, eu resolvi voltar para a casa do meu pai. Mas no período que eu vivi isso tudo, eu nunca deixei de estudar, sabe? De estar buscando, de estar indo até a escola, porque eu falava, não, a minha vida vai ser diferente, porque eu quero vencer, eu quero levar até a vida que a minha mãe tem. E aí, voltei para Cachoeiras, dei continuidade aos estudos, fui morar na casa de uma família. Vim morar com meu pai, mas não fiquei muito tempo. Fui morar na casa de uma família, e essa família, para cuidar de 2 crianças, cuidar de uma casa gigante, lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. Então, eu fui ser empregada deles. E ali, passei todo o processo de humilhação, que vocês possam imaginar, mas suportei calado. Até que Deus me deu a oportunidade de estudar, aí tive a oportunidade de emprego, passei por muitas situações. E eu sei que para chegar até a faculdade, me formei, hoje eu sou enfermeira, foi um processo árduo e longo, muito doloroso. Então, quando eu estava morando sozinha, que até depois eu fui morar sozinha, não fiquei mais com essa família não. E quando eu comecei a faculdade, o período já não me restava tempo para lavar, passar, cozinhar, arrumar, porque vai ser aqui não, você tem que estudar, você vai fazer estágio. Então, um tempo, aquela família que dizia que eu era filha, no momento que eu precisei, infelizmente não estava disposto a contribuir com o que eu precisava. Então, eu tive que morar sozinha. Fui morar sozinha, venci, morei num bom lugar, pequeno, mas limpo, organizado, não me faltava alimento porque eu tinha um emprego, e graças ao Senhor
eu comecei essa faculdade. E ali, quando eu comecei a faculdade, a gente é jovem, a gente fica o quê? Deslumbrado. Aí a minha mente expandiu de uma tal forma que eu vi um mundo que eu não conhecia. Niterói, né? Jovem. Então eu comecei a ficar meio altivinha, sabe? Aí sabe o que Deus fez comigo? Sem ser cristã, porque Deus já tinha uma obra na minha vida mesmo. Ele me fez lembrar quem és tu. Lembra quando você andava quilômetros a pé na estrada de chão para pegar um ônibus para ir para uma escola? Lembra quando você andava que a sua sandália era toda no prego e machucava seu prego quando você dava um passo? Lembra que lhe faltava comida quando você comeu a folhinha de mangueira frita? Lembra de quantas noites perdidas de fome com sono você passou? Lembra do lugar que eu te tirei, das humilhações que você viveu? E o Senhor foi palestrando comigo. Isso ele me levou lá naquela estradinha de chão de barro. E eu falei assim: Jesus, eu quero voltar à essência. Eu quero voltar a ser aquela menina humilde e simples que não se colocava acima de ninguém. Eu não quero ser essa pessoa feia, não, Jesus. Eu sei que onde o Senhor me tirou. E eu não era cristã, mas Deus palestrou comigo. E desde então eu venho buscando, sabe, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, dar um coração humilde. Eu pedi tanto a Ele um coração humilde, dar-me um coração humilde, que hoje eu não consigo ver certas situações que eu não queira ajudar, que não mexam comigo, que eu não chore, que às vezes até roubam o meu sono, e eu fico preocupada como que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa. Enquanto eu não ajudo, eu não sossego. O Rodrigo às vezes fala que eu tinha um coração bom demais. Mas o Senhor, Ele palestrou comigo, Ele me mostrou da onde Ele me tirou. E eu não poderia perder a humildade, porque se eu cheguei aonde eu cheguei, foi por mérito dEle, foi pela graça, pela misericórdia dEle. Ele me permitiu, de tanto que eu pedi que eu ia ter uma vida diferente. Eu disse: Senhor, vou viver diferente, vou viver diferente. Ele me proporcionou viver diferente. Então eu não posso me colocar acima de ninguém, porque eu sei, eu vivi a mesa farta e a mesa vazia. Eu vivi o pé calçado e o pé descalço. Sabe, eu não tinha roupa, eu usava as roupinhas dos outros, mas eu remendava, era lavada, era passada. Ele me lembrou da casinha que eu morei, que era um quarto, uma cozinha e um banheiro do chão grosso, e as janelas não tinham vidro, e a gente colocava um papelão, e a cama era dividida entre eu e a minha mãe e meu irmão. O Senhor me lembrou de coisas que porventura eu pudesse estar esquecendo, mas que foram um processo que eu tive que viver para poder vencer, para poder chegar onde eu cheguei. E ali o Senhor foi falando comigo: minha filha, volta, refaz o percurso. E irmãos, quando Deus pede para você refazer o percurso, não queira, porque aí você vai passar pelo valezinho de novo, para lembrar e nunca mais esquecer. E eu fui morar num lugar longe. Ele me levou para morar num lugar distante do centro, onde eu tinha que andar a pé toda aquela caminhada até chegar no trabalho, até chegar na faculdade. Ele me permitiu fazer todo o trajeto, e toda vez que eu ia trabalhar, às vezes eu chegava no pé do morro, a sandália arrebentava. E eu atrasada, eu voltava em casa correndo para trocar o sapato, para poder não perder a carona, para ir trabalhar lá na Castalha. Eu morava lá na Boa Vista, naquele decidão. E andava aquilo tudo a pé. Quantas vezes eu saía do ônibus à noite, meia-noite, chegava da faculdade, tinha que caminhar às vezes a pé sozinha, já quase fui estuprada, já tentaram me agarrar, bateram na minha cara. Isso me permitiu viver coisas que talvez eu nem precisasse mais viver. Aqui já dentro de uma cidade, né, num lugar diferente, ganhando um bom dinheiro, fazendo uma faculdade. Quem você pensa que é, né? Aí ele me fez viver tudo de novo, sabe? Claro que um cenário diferente, mas para me colocar com humildade. E ali, irmãos, foi um processo muito doloroso, mas que me ensinou.
E que hoje eu peço a Deus que Ele não venha tirar nem roubar as memórias de mim, porque a gente tem que lembrar sempre da onde a gente veio, da onde Deus nos tirou, porque Ele nos trouxe aqui hoje para nós sermos um testemunho para a obra dele, um testemunho de que Ele fez, faz e continuará fazendo na vida daqueles que o buscarem com amor, da vida daqueles que se inclinarem verdadeiramente para o Senhor, que os ouvidos estiverem atentos a Ele. Ele faz, Ele nos transforma, que a gente não venha ser uma pessoa soberba, né? Que não venha nos faltar humildade, que a gente não venha querer altos elogios. Hoje eu prefiro que nem me elogie. Quando vem um elogio, eu já falo assim: está repreendido, Satanás. Eu falo: está repreendido. Está repreendido, Satanás, porque não vai entrar em uma verdade dentro do meu coração, não. Dependendo de como é falado, de como vem, de quem vem, a gente repreende. Se hoje eu puder elogiar e exaltar o trabalho do amigo, eu vou elogiar e exaltar o trabalho daquele. Porque às vezes a gente não tem o hábito de fazer isso, mas a gente quer pra gente. Mas a gente não faz pro outro. Sabe? E a terceira característica do soberbo são pessoas incapazes de reconhecer seus erros. E isso é muito complicado, porque quando a gente não reconhece o nosso erro, a gente continua se achando, né, no alto patamar, acima, né, realmente de quem quer que seja. Não, se nós errarmos, é humilde, né, é virtude a gente reconhecer os nossos erros, voltar lá, pedir perdão, pedir desculpa, né, se reconciliar com quem quer que seja. Eu estava errada, ou eu errei, ou eu falhei, você me desculpa, sabe, irmão? É virtude. Como eu falei, o Senhor, Ele abomina os pecados da atitude, os pecados da língua, abomina. E quando eu fui pesquisar, o Senhor me levou lá para Isaías 1,13. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é o Senhor. Isaías 1,13, que vem dizer assim: ele vem dizer que as ofertas são vãs ou até inúteis, pois o povo não vivia segundo a prescrições morais e éticas. Em 1,13, Isaías 1,13, vem falar assim: oh, aleluia. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O Senhor, como eu falei, Ele abomina os pecados das atitudes, os pecados da língua. O que adianta a gente ter essas características, infelizmente, negativas, não reconhecer nossas mazelas e as nossas fraquezas, mas vir para cá e achar que está dando glória, adorando ao Senhor, louvando e bendizendo a Ele, fazendo um culto hipócrita. O Senhor abomina aqui, Ele diz: não ouve as nossas orações, eu não as ouço. Então não adianta eu não ter uma conduta que Deus deseja e eu vim para cá, para dentro da igreja e eu vou adorar, achar que você está adorando ao Senhor e Deus está lá, coitado, não estou recebendo a tua oração. Eu não estou nisso, eu não recebo a tua oração. E foi muito forte, Deus falou muito forte comigo, um culto hipócrita. Que a gente não venha adorar o Senhor de qualquer forma, que a gente não venha cultuar de forma hipócrita ao nosso Deus. Primeiramente, que a gente venha se reconciliar com aqueles que porventura a gente tenha cometido qualquer tipo de erro, qualquer tipo de atitude que infelizmente feriu o coração do irmão. Às vezes a gente possa até não ter feito intuitivamente, com o desejo de realizar. Mas sabe quando a gente está tão no automático,
gente está tão querendo fazer, que a gente está tão querendo realizar, e a gente esquece que eu sozinha não faço nada, e aí eu esqueço de olhar ao redor, e eu vejo, e não vejo com outros olhos aqueles que estão ali sentados, sabe, aqueles que estão ao redor, que poderiam estar contribuindo comigo. Eu não olho para eles com um olhar diferenciado, com um olhar, não, opa, vem para cá, me ajuda aqui, pega aqui comigo. Sabe que às vezes a gente passa, quer tão fazer perfeito para Deus, a perfeição já é um pecado. Sabe, porque quando a gente acha que a gente vai fazer perfeito, não, eu consigo fazer, vou fazer assim para não dar errado, e aí eu não chamo ninguém porque com medo de dar errado, de fazer e não fazer como eu não iria fazer, não tem essa história? E aí a gente, sem querer, a gente fere. E tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, e eu estou falando para vocês tudo aquilo que eu vivi. Recentemente, eu trabalho na saúde há muitos anos, desde os meus 19 anos de idade, eu estou com 45. Então são muitos anos na saúde. Eu comecei de pequenininha, como auxiliar, depois técnica, depois fui ser enfermeira. E aí eu já venho de uma época que era tudo muito rígido, sabe, que as pessoas cobravam muito, e eu fui muito cobrada para chegar a fazer corretamente. E aí, quando eu saí de licença maternidade, que eu retornei, eu deparei com uma galera nova ainda. E eu falei, meu Deus, comecei a bater de frente. Bater de frente com eles porque eles não faziam conforme eu queria. Conforme eu aprendi, conforme tinha que, na minha cabeça tinha que ser. E eu comecei a, você entendeu? Aquele confronto. E claro que aquilo começou a me incomodar. E o Espírito Santo falou comigo, você vai ter que mudar de estratégia. Olha para ele com outros olhos. Aí eu comecei a olhar para eles com outros olhos. Uma galera nova, recém-formada, querendo, né, um emprego, uma oportunidade, mas que não tem aquela dedicação como eu tive que ter para poder alcançar o espaço. Talvez para eles tenha sido um pouco mais fácil, né, do que foi para mim. Então alguma coisa eles deixavam a desejar. E Deus falou comigo, claramente, você vai ter que mudar de estratégia para ganhar essa galera aí, senão tu vai perder. E o meu trabalho depende do deles. Porque eu sozinha não faço nada. Eu estou como coordenadora de vacinas, de imunização, mas tem uma galera lá na ponta de enfermeiros nas unidades, são 24 unidades de saúde, que eles sim estão lá vacinando na ponta, eles sim estão atendendo o usuário, sabe? Eles sim estão vacinando, pegando aquela criança, e eu dependo deles para que o meu trabalho tenha sucesso. E o que eu fiz recentemente numa reunião com todos, toda a rede, eu fui para eles e falei assim, gente, eu queria pedir desculpa para vocês, se porventura eu fui ríspida, se eu fui grossa, se eu exigi demais, mas eu entendi que é necessário eu mudar a minha forma de trabalhar com vocês para que a gente venha chegar ao sucesso. Vocês entendem? E aí todo mundo levou um susto, porque eu fui humilde para falar que eu errei na minha forma de cobrá-los. A minha abordagem não estava correta. E aí o que eu fiz? O Senhor me deu uma estratégia. Olha, eles não dominam isso. Aí você faz o quê? Aí tem um grupo de WhatsApp. Aí eu comecei a colocar todo de uniforme. Aí eu comecei a fazer videozinho. Olha, assim que vacina do Todd, assim que vacina a baixa lateral da coxa. Ó, as vacinas abertas dura tal hora. E você está entendendo? Eu fui mudando, e eu dava dando murro em ponta de faca. Então eu estava batendo neles. Sabe? Tirando completamente o mérito deles, só dava lapada. E aí eu falei, não, vou ter que trazer essa galera para perto, Jesus. E Deus está me dando estratégia. Você sabe que involuntariamente eu estava magoando eles. Eles estavam se sentindo tristes, feridos. Né? Tipo assim, nada, pô. E aí hoje, eu tenho certeza que eu consegui conquistar essa galera para mim, para perto, né? E hoje eu posso sair com os olhos fechados, porque eu sei que eles vão me representar. Não precisa que eu esteja sempre ali no meu setor, porque a galera que está comigo me representa. Na minha presença, na minha ausência. Porque eu não me basto. Eu não sou insubstituível. E eu comecei a dividir a informação que eu tinha com todos eles, sabe? Trazer para perto, vem aqui, faz isso, ó, vai lá, faz. Ó, eu sei o que eu vou fazer. Estou indo, estou com pressa, tenho que ir embora. Não, faz. Eu fui delegando. E eles foram pegando, eles foram assim, sabe? E aí hoje, nossa, um pega no braço, outro pega no braço do outro, e a obra continua. Então, às vezes é necessário a gente reconhecer, sim, né, o nosso comportamento e pedir estratégia para o Senhor poder estar nos dando a direção. E
quando o Senhor ele fala que ele não ouve, né, o culto hipócrita, é nesse sentido, porque não adianta nada eu continuar me colocando envaidecida acima de qualquer pessoa, mas ficar aqui louvando, adorando a Ele, ele não está recebendo essas orações. E a palavra vai dizer que lá no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Em Isaías 1,16 ele fala assim, lavai-vos. Então que a gente vem aqui buscar o Senhor para nos lavar, nos remir, nos transformar num vaso novo, sabe? A gente ser nova criatura, porque se o Espírito Santo, se nós formos batizados com o Espírito Santo, a presença dele é conosco, então vai ser muito mais difícil da gente errar. Ele vai nos direcionar, ele vai nos... Só o Espírito Santo pode testificar no nosso coração quando a gente tem que reconhecer nossos erros e pedir perdão. Somente o Espírito Santo, irmão, só quem tem o Espírito Santo é capaz de permitir que ele faça essa mudança. É capaz de a gente entender a necessidade da gente mudar. Mudança de vida ao Espírito Santo. Eu quero ser mudada. Eu não aceito mais dessa forma. Às vezes, o jeito de falar, eu sempre queria pedir ao Senhor, Senhor, dá um coração novo, puro, humilde. E o Senhor, Ele nos ouve. Claro, se a gente estiver com os ouvidos inclinados para ouvir o que Ele nos determina e ser obediente para fazer, nossa, é sucesso. É sucesso, a gente não vai errar, a gente só vai acertar, pode ter certeza disso. E eu continuei lá em Isaías 14, 22, onde o Senhor declara a queda da Babilônia devido à sua soberba. Né? Ele declarou a queda de um povo porque foi soberbo, não obedeceu a Deus, porque quis manter seus atos, né, suas atitudes em primeiro lugar, não obedecendo ao Senhor. E nesse mesmo capítulo, ele declara, né, no mesmo capítulo é citada a queda de Satanás por sua soberba, porque Satanás ele se colocou acima de Deus. Oh, meu Deus, é muito forte. É muito forte. Então eu entendi que a partir do momento que a gente permite que a soberba continue dominando a nossa carne, Deus já não está nisso. Vocês entendem? Deus já não está mais conosco. Se Deus não está conosco, quem está? A gente está fazendo a vontade de Satanás, porque a soberba está nele. Amém, irmãos? E aí vocês entendem que nessa noite Deus chamou a mim e a você para meditar para um conserto, para um renovo, para uma mudança de comportamento de vida? Se nós não estamos servindo a Deus, a quem que nós estamos servindo? É Satanás. E aí o Senhor foi me ministrando, foi nessa tarde, que ele fala assim, ó, Isaías 14, versículo 11, derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de larvas, e os vermes são a tua coberta. É muito forte. É muito forte. Olha como Deus abomina a soberba. Como que Deus abomina esse comportamento que porventura às vezes a gente toma essa atitude de soberba. Ele abomina. Então ele, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a soberba de Satanás. Mas existe um decreto sobre a vida dele, onde diz, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis
Entre as nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo da tua sepultura. Como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome, os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzá-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aquele que, infelizmente, cede, aos desejos da carne, que porventura continua cometendo atos pecaminosos que Deus abomina, existe um decreto, Existe um decreto. Se permanecer com todos os teus velhos hábitos, assim como Satanás foi lançado à sepultura, quantas pessoas a gente vê que o Senhor vem ceifando a vida, interrompendo e levando realmente para o inferno, permitindo a morte por desobediência, por soberba. Quantas pessoas que a gente ainda vê que está à frente de uma obra e de repente você toma consciência que Deus entrou com provisão, com permissão na vida daquela pessoa, batendo e permitindo a morte, porque o Senhor ele abomina. E não adianta achar que vai continuar realizando os mesmos atos e dizendo que serve a Deus. Porque se permanecer assim, o Senhor ele abate, ele permite. Porque não pode envergonhar a palavra de Deus, nem a obra dele, nem a casa dele. O Senhor aqui exterminou uma geração. Ele declarou um decreto sobre toda a nação daquele povo, que não andava conforme a tua vontade. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Por quê? O Senhor, ele derrama sobre nós a tua graça. Ele nos convida, a tua graça, o convite da graça. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse. Está lá em Isaías 1, versículo 18. O convite da graça. O Senhor ele é tão misericordioso que, mediante todo esse decreto, ele ainda nos convida a nos arrependermos para que a gente possa viver o melhor dessa terra. Então, hoje é o momento para a gente fazer uma auto-reflexão e entender que o decreto é de vida, é de bonança, é de fartura, é de presença, a partir do momento que os nossos ouvidos são inclinados a ouvir a voz de Deus e a gente começa a obedecer. Porque tudo que é pregado aqui sobre este altar não é em vão. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual de instrução. E Provérbios ensina tanta coisa, Como o livro de Provérbios. Provérbios ensina muita coisa. A palavra está sendo pregada há quantos anos? Deus vem falando, vem levantando profetas, pregadores. O Senhor ele tem nos ensinado diariamente. Tem igrejas que tem culto diariamente, outras menos, mas a palavra ela tem sido pregada. Então, eu e você, nós já conhecemos a palavra. Ela não pode ser lançada em vão. Ela tem que cair no nosso coração e ela tem que frutificar. A gente tem que ter mudança de vida. Deus está falando aqui, eu quero atos, conduta, é o caráter que ele quer tratar conosco. E não tem como
a gente continuar servindo a Ele se a gente não permitir que Ele nos trate de dentro para fora. Então Ele nos convida ainda, oh Deus lindo, vinde pois, né? E arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Olha que coisa linda. O Senhor não nos dá livre-arbítrio, só depende de mim e de você. Como que nós vamos sair daqui hoje? A gente vai sair daqui com a certeza de que existe a necessidade do Senhor ainda mudar algo dentro de nós e permitir que o Espírito Santo Ele venha fazer essa mudança dentro das nossas corações. Eu sei que é confrontador, irmãos. Eu sei que dói, eu sei que machuca, confronta. Às vezes a gente fala, não é para mim, mas o Senhor fala, não é para você sim. Até porque nós é que estamos aqui, então a palavra é para mim e para você, não é para quem não veio, é para mim e para você. E Deus Ele só exorta aquele que Ele ama, aquele que Ele chamou para uma grande obra. Não tem como estar à frente daquilo que Deus quer entregar a vocês, se não houver mudança, se não houver renovo, transformação. Dói, mas tem sucesso, tem vitória. Deus nos honra, a palavra dele diz: comereis o melhor desta terra. A gente não vai mendigar o pão, a gente não vai passar por humilhação, porque o Senhor vai nos garantir. Oh, aleluia! E nessa noite eu declaro sobre a minha e a sua vida que nós viveremos o melhor dessa terra, porque os nossos ouvidos hoje se inclinaram a ouvir a tua voz. Oh, louvado e agradecido é o Senhor, nosso Deus. Senhor, usa cada um nessa noite como uma ferramenta, como um instrumento dentro do teu lar, Pai. Pai, eu tenho certeza que o Senhor trouxe cada um aqui para uma mudança, que a gente possa estar com os nossos ouvidos inclinados a Ti, que o nosso coração possa estar inclinado a Te servir e a fazer a Tua vontade. Oh, aleluia! Louvado e agradecido é o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Oh, aleluia! Amém, Senhor. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui e eu vou ouvir o testemunho da igreja. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que quando eu voltar aqui, todas essas cadeiras estarão cheias, porque haverá um povo novo, que o Senhor manda dizer: estou eu preparando um povo novo, um povo para pegar a mão de vocês e continuar a caminhada. Sabe por quê? Porque a obra é dele, porque quem abriu a porta, quem permitiu foi ele, e se aqui é exaltado o nome dele, é ele que garante a esperança, porque é a palavra do Senhor
deixar o Espírito Santo de Deus nos tratar. Aleluia. Nos convencer. Que nós venhamos deixar o Espírito Santo de Deus nos convencer. Para que nós venhamos ser libertos, né, da soberba, que foi o tema de hoje. E para que a espada não venha sobre nós. Então foi noite de tratamento da minha vida e da vida dos irmãos que aqui estão. Meus irmãos, vamos sair daqui levando essa palavra. Vamos sair daqui meditando nessa palavra. O que mais Deus vai fazer na minha e na tua vida? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não vamos ficar prolongando não, né, irmãos? E Deus ele trabalha como Ele quer, né? Todo mês Ele faz como Ele quer aqui nessa igreja. A obra é dele, né? A casa é dele, então Ele faz como Ele quer. Eu só estou aqui sendo obediente a Ele. Amém, igreja? Vamos levantar, vamos orar, né? Aleluia. Irmã, trazendo você aqui para te dar. Ô, maravilha. Amém. Glória. Eu quero participar. Eu estou feliz de estar aqui hoje. Glória a Deus. Eu cheguei aqui que o Senhor falou que era para guerrear. E aí eu vi a aflição no coração. E o Senhor falou assim: vocês vieram aqui para me adorar. Aleluia. E Ele está aqui na casa. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, a obra é do Senhor. Né, irmãos? É o conflito na alma. Fazer o quê? Né? Nós somos confrontados o tempo todo. Mas como a irmão juro que Deus usou a irmã falando, é conflito e a obra é do Senhor. Né, irmão? Nós temos que ser obedientes. Nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente não está fazendo a obra para mim, para a irmã, não. É para Deus. Né? Deus ele dá o trabalho, né? Recebe quem quer. Né? Quem quiser ser tratado, as portas estão abertas. Né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Né? Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos. Senhor, toma a minha vida. Senhor, toma a vida da tua filha que esteja aqui conosco, trazendo a tua palavra. Senhor, toma o esposo, toma o filho dela. Senhor, toma essa família nas tuas mãos. Senhor, guarda, livre e protege, Senhor, debaixo da tua potente glória na nossa mão. Senhor, toma a vida de cada um que aqui está. Senhor, toma essa igreja, toma o pastor, toma a sua família. Pai, continua guerreando, continua pelejando, Pai, por essa igreja. Senhor, vai de encontro a Deus que não podemos estar aqui nessa noite. Deus continua pelejando, continua guerreando. Deus vai quebrando as correntes. Senhor, vai libertando, Pai, com o teu poder, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse trabalho, por mais esse trabalho ser concretizado, Pai. Deus, a obra é tua. Quem manda é o Senhor. Pai, Ele aqui. Toma tua serva Isma. Senhor, toma tua filha com teu sangue. Senhor, toma a saúde. Trabalha aqui, Deus, toma cada um que aqui está. Senhor, que nessa noite o Senhor possa estar nos despertando. Aleluia. Com bênçãos espiritual. Com a tua libertação, Pai. Pai, foi noite de tratamento nas nossas vidas. Continua conosco. Nos dando sabedoria espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu terminar aqui da bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Muito obrigada. Ao dar mais igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, faça nossa situação para receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o inigualável amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós na igreja, enquanto Jesus não volta para nos resgatar, e toda a igreja diga amém. Amém. Amém.